E aí, meus irmãos, vocês estão felizes? Estão felizes de verdade? Eu estou muito feliz de estar aqui, gente. Boa noite. Muito prazer para quem não me conhece, Bruno Tremembé. Estou muito feliz, sou casado com essa moça aqui que partilhou no momento do ofertório, Camila. Estou com meus amigos aqui de Tremembé, Thaís, o João, estão noivos, vão casar em novembro. E eu acho muito legal, gosto muito de casamentos. Vou ter o privilégio, Dezão, de fazer mais um casamento, olha que legal. E eu fico muito feliz porque quando muitas pessoas dizem que casamento é uma instituição falida, jovens de 20 e poucos anos estão dizendo, não, eu creio no projeto de Deus na terra, que é a família, e nós vamos para dentro disso. Pode ser que você olhe ao redor e parece que está tudo um caos, parece que só tem problemas e agora o que vai ser da igreja do Senhor, ela continua triunfante. Existe mais de 7 mil que não se dobraram, e se você não está enxergando, eu quero convidar a você, carreta furacão ali, ó. Eu quero convidar você a mergulhar no Senhor. E aí é legal isso, porque quanto mais envolvido nós estamos com o Senhor, quanto mais cheio deles, nós começamos a andar nas ruas. E eu acho muito legal cidade pequena, assim, igual Caçapava, Tremembé, é que você olha e você fala, nossa, tem mais um ali, ó. Aí você vai andando ali, você passa numa praça, daqui a pouco você olha, tem mais um ali. Você passa numa avenida ali, daqui a pouco você para no semáforo, olha para o lado, alguém escutando um louvor, uma adoração, você já olha e fala, tem mais um ali. Então existem todas essas pessoas. Não acha que tudo está quebrado, bagunçado, porque você viu alguma notícia ou você, por curiosidade, foi lá dar uma olhada no Fuxico Gospel. Jesus continua o mesmo, Ele continua fazendo, Ele fez, Ele está fazendo, Ele ainda fará, amém? Olha, tem duas aqui, qual que é? Uma quentinha, nossa, que legal. Olha só, gente, deixa eu abrir aqui. Ó, temos um tangedor aqui. Vamos embora então, vem comigo, hein? Deixa eu abrir aqui, eu estou meio, como diz meu amigo Dezão, estou internetico agora, Dezão. Olha isso, cara. Legal demais, gente. Então eu falei aqui da minha família, a Débora, aquela menina que estava aqui dançando também. 6 anos, vai fazer 7 anos. Pela graça e misericórdia de Deus. Um dia eu estava todo quebrado, destruído, e eu levantei as mãos para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu queria ter uma família. Queria ter uma família e poder, com ela, viver todos os dias, te adorando. E o Senhor concedeu. Estou há 10 anos com a Camila, 8 anos casado. Olha, Dezão, 8 anos. Amigos do Dé e da Aline. Privilégio de poder chamar de meus amigos. Já quero de antemão honrar vocês. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram por nós. Desde lá de 2013, 14, 15. Nos ajudando como família, nos ajudando como padrinhos de casamento, nos orientando quando os dias não estavam muito bons. Então eu queria honrar, Dezão, você, Aline, e agradecer, cara, por tudo que vocês fizeram, cara. E é muito legal poder ver tudo que o Senhor tem feito através da vida de vocês. A gente tinha uma ideia, mas não tinha compreensão que era tanto. E hoje está nascendo a Poema em Tremembé. E antes que você pergunte, pode vir algo bom de Tremembé? Pode vir nós. Que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E não foi sozinho, gente. Foi graças a Deus, a graça dele e os amigos realizados no reino, cara. Nós podemos esquecer de muitas coisas nessa vida. Nós esquecemos até o café da manhã de ontem. Mas os amigos realizados no reino, nós nunca vamos esquecer. O Dezão e a Aline. Toda a sua família, seus filhos, cara, são amigos que Jesus deu para nós. Existe uma frase no nosso meio, se você fica amigo de Jesus, Ele apresenta os amigos dele para você. E a Aline e o Dezão são os amigos que o Senhor apresentou para mim. E eu não poderia deixar de falar isso, meu irmão. Obrigado, velho. Por aquele dia você falar, sonha comigo. E nós sonhamos. Quantas coisas Jesus fez, cara. Mas é isso, nós estamos lá em Tremembé, gente, estou muito feliz. Nascendo algo lá, multiplicamos na última quarta-feira. Que era um GC, se tornou agora 3. Um de casados, um masculino, um feminino, de homem, de mulher, enfim, chame como quiser. Mas nós estamos muito felizes lá. O Senhor está fazendo algo na nossa cidade. As pessoas estão comentando, as pessoas estão falando. E cara, isso é muito nobre, isso é muito grandioso. Uma igreja, nós fazer parte dela. Sabe, é falar sobre a glória de Deus, sobre o amor de Deus que transforma vidas.
O amor de Deus que toca e nós nunca mais somos os mesmos. O amor de Deus que pega, cara, uma prostituta e ela olha aquilo, cara, não quero mais vender meu corpo, eu quero servir ao Senhor. Sabe, que pega um drogado de beira de estrada, um nóia, enfim, um ladrão e transforma e ele volta à sociedade. Sabe? Aprendi algo com o pastor Leandro, lá em Efésios, quando vai falar que o ladrão que roubava, ele não rouba mais ao encontrar com o Senhor, mas ele não só não rouba mais, mas agora ele começa a trabalhar e com as suas próprias mãos, ele começa a abençoar e dar as coisas para as pessoas. Sabe, não rouba mais, mas o encontro real com Jesus faz ele fazer a mais. E é muito legal isso, é muito legal participar de tudo isso. Sabe, Isaías 43, versículo 19, fala muito do que o Senhor está fazendo, cara. E não só lá em Tremembé, mas eu acredito em toda a nossa família espiritual. Esse versículo o Senhor soprou fortemente no meu coração no início do ano, quando eu estava pensando que eu ia ministrar num retiro de jovens. E era um retiro do Influa, com a galera de 18 mais, tinha mais de 18 anos. E aí quando chegou isso em meu coração, Isaías 43, 19 diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, ilumina a Tua palavra, que nós possamos, Pai, compreender um pouco mais, pessoas estão aqui, possam entender, Pai, o que o Senhor tem para essa noite. Nós te amamos, em nome de Jesus. Então já está surgindo, existe uma coisa nova que está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ermo quer dizer seca, ermo quer dizer desolado. No lugar de seca, no lugar desolado, onde não tem oportunidade de surgir nada, o Senhor, Ele vai fazer, Ele vai abrir um caminho e riachos nesse lugar que não tem nada. Ele é poderoso para fazer isso. Quando nós falamos, o Senhor vai abrir uma porta para você, você acha que é uma porta de metal, que tem uma maçaneta, ou uma porta de madeira que alguém vai fazer? Não, a porta que o Senhor abre, pode chegar nisso aqui, ó, e rasgar isso aqui e abrir essa porta. Isso é riacho no ermo. Não tem nada, ali tem uma porta a abrir, beleza, se tiver um bom chaveiro, alguém, se a porta não fecha direito, dá uma encostadinha, ela abre. Mas a porta que o Senhor abre, mano, é rasgar parede, é rasgar concreto. Então isso aqui está falando de uma coisa nova. Existe uma coisa nova que o Senhor está fazendo. E a ideia de coisa nova aqui, sabe o que é? Está relacionada à capacidade de Deus de realizar o que ninguém pode realizar, o que forças humanas não dá para realizar. Apesar de eu acreditar que forças humanas, sabe, dinheiro, as coisas desse mundo servem também para abençoar pessoas. Sim, eu creio nisso. Uma pessoa que está com fome, você ora e leva uma cesta básica, coisa desse mundo, e alimenta ela. Mas aqui eu estou falando assim, o Senhor está fazendo uma coisa nova, relacionada à capacidade de realizar o que ninguém pode realizar. E isto mostra e comprova o seu poder e a sua singularidade. Único, Ele é. É desse Deus que nós vamos falar um pouco mais nessa noite. Sabe, pode parecer clichê, mas existe algo novo de Deus para cada um que está aqui. Existe algo novo. O Mark Schubert sempre está falando, eu estou vendo uma coisa nova. E às vezes você pode falar, nossa, que clichê. Sempre está uma coisa nova, mas eu não estou vendo nada. Tenha algo em sua mente cravado no seu coração. Se Deus falou, é fato. Se Deus falou, já é. Quer as circunstâncias estejam todas desfavoráveis, se Deus falou, é. Aí a pergunta que eu faço, eu tenho crido ou não tenho crido? Porque a diferença é, eu creio na palavra de Deus, eu creio na inerrância da palavra, eu creio que o Senhor passou pela terra, se entregou por mim e por você para nos dar vida e vida em abundância, e que Ele em breve virá, eu creio. Então se Ele falou, já é, existe um novo de Deus para cada um de nós, meus irmãos. Pode ser que o novo de Deus para a sua vida seja a conversão. Você acabou de se converter, está cheio do Senhor, uau, você está vivendo algo novo. Pode ser que para você, o novo de Deus é um novo rompimento. O Senhor te falou algo, você começou a caminhar, e aí o que acontece? Cara, eu preciso romper com isso. Eu estava fazendo isso, e eu estou entendendo que no Senhor isso não é mais para mim fazer, porque o Senhor se revelou a mim, eu estou entendendo coisas novas. E é um novo para a sua vida. Pode ser que o novo na sua vida seja começo de algo, você está começando algo. É um começo, um novo começo, ou um recomeço.
Pode ser que o novo na sua vida seja uma volta, um retorno. O novo na sua vida fala de você voltar lá e refazer o que precisa ser feito. O novo na sua vida pode ser um perdão, você tem que liberar ou você tem que ir lá pedir. O novo da sua vida pode ser você pegar toda a sua cena financeira e colocar em ordem, porque não está. O novo na sua vida pode ser tratar melhor seu marido, sua esposa. Pode ser várias coisas. O novo da sua vida pode ser um envio. Nessa estação, em janeiro, nós fomos enviados para Tremembé. Estávamos lá há 10 anos cuidando de jovens e adolescentes. E fomos enviados para Tremembé. Esse é o novo de Deus para a minha vida, para a vida da minha casa, da minha família. E que tempo incrível, meus irmãos. Se você está entendendo que você precisa se mexer, você precisa fazer alguma coisa. Se você está entendendo que o Senhor tem falado com você sobre algo novo na sua vida, você precisa fazer alguma coisa. O que o Senhor pode fazer, Ele vai fazer e ponto. Assim como o pecado é algo muito bem resolvido para o Senhor, que já se entregou na cruz, agora existe a nossa parte. O levanta e anda é com a gente. Um dia Jesus, Ele pega, Ele olha, o que você quer? Cara, eu quero ver, eu quero andar. Segue. Um dia Pedro e João passando na porta do templo. Cara, dá uma esmola, não tenho. Mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Cara, o cara levantou e andou. Para Jesus ressuscitar Lázaro, removam a pedra. Lázaro, saia para fora. Ele pega e sai. Então existe a nossa parte, amém? Então quando eu percebo que Deus está fazendo algo, cara, eu não posso permanecer do mesmo jeito. Eu não posso. Mas Bruno, está difícil, Passei por vários momentos difíceis também, irmãos. Uma coisa que eu tenho que te falar, cara, nós não podemos ficar do mesmo jeito. Nós não podemos ficar parados e fingir que nada está acontecendo e vir ao culto, receber uma massagem gospel e achar que está tudo bem. Não está. Nós precisamos encarar a segunda-feira e ela vai vir, muitas das vezes, dando pancada na gente. E como diz no filme, não é o tanto de porrada que você leva, mas a quantidade que você consegue levantar. Quantas vezes você levanta? Porque o mundão bate doído. E nós que conhecemos Jesus, não estamos isentos disso. Vai acontecer com a gente também. E qual vai ser a nossa postura? Qual tem sido a nossa postura? Sabe, eu gosto muito da parábola do filho pródigo. Gosto demais. A Bíblia diz que em Lucas, que um certo homem ele tinha 2 filhos. E o mais novo um dia chegou nele e falou assim, dá uma parte da minha herança, que eu não quero mais viver aqui. E aí diz que ele sai e ele gasta toda a sua grana. Gasta tudo. E em algum momento ele olha sem nada, ele deseja comer comida de porcos. Vamos parar para pensar que aqui nós estamos falando da galera que era judeu. O porco não era algo puro para eles, e ele sentiu vontade de comer a comida do porco. Imagina a situação deplorável que esse garoto estava. E ali naquele momento ele para e pensa, os funcionários, os trabalhadores da fazenda do meu pai têm comida, então acho que eu vou voltar para lá, porque lá pelo menos eu como, durmo e recebo alguma coisa. Naquele momento, cara, eu creio fielmente que ele ouviu algo do Senhor. Eu vou subir daqui, cara. E o que ele fez? Ele fez o caminho de volta. Qual que era o novo para aquele garoto? Fazer o caminho de volta, e ele fez. E para o seu espanto, ele não é tratado como um dos funcionários, mas ele é tratado como filho. Ei, coloca aí um tênis novo no pé dele, dá uma roupa legal, põe um anel no dedo dele, mata aí um gado, mata alguma coisa, vamos fazer um churrasco. E nós vamos festejar, porque o meu filho estava morto e ele voltou. O filho mais velho poderia ter vivido algo novo, olhado, entendido, meu irmão voltou. E viver algo de uma graça do Senhor, liberar a graça de Deus, cara, através, mas ele não consegue, não. Poxa pai, estou aqui há tanto tempo com o Senhor e eu não tenho, você nunca me deu nada, nunca fez uma festa para mim. Meu filho, eu estou sempre aqui com você. Eu estou com você, o pai, estou sempre com você. Como? É sério, cara, seu irmão estava perdido e foi achado. Ele estava morto, agora vive.
Ou seja, nós já entendemos aí que o maior presente, sabe o que é? É estar com o Senhor, é estar com Ele. E nós podemos viver de glória em glória, quando o novo vir na nossa vida. Pô, Senhor, eu estou entendendo, eu sei o que o Senhor está querendo dizer com tudo isso, vamos embora. Então o maior presente qual que é? Estar com o Senhor. E eu vou conseguir discernir o tempo, as estações. Por que está acontecendo isso agora? Por que está acontecendo aquilo da outra forma? O maior presente é nós estarmos juntos com Ele, e não o que Ele nos dá. A maior cena é estar com o Senhor. O maior presente é estar com Deus. E assim nós saberemos quais serão os próximos passos, amém? Vocês estão comigo? Se fosse dar um tema para essa mensagem, na verdade, um dia partilhando com um amigo sobre isso, ele falou: cara, essa mensagem dá para ter um bom nome. Primeiro você começa, depois melhora. Porque a cena não é como você começa, mas sim como você termina. E esses dias atrás teve uma trend, né? Primeiro começamos e depois melhora. Eu até coloquei uma foto, eu e a Camila no início, esquisitinho, uma fotinha em 2014. E agora mais bonito, junto com a Débora. Começamos lá atrás daquele jeitinho, meio tímido, mas depois o Senhor fez grandes coisas e melhorou. Mas primeiro nós começamos e depois melhoramos. Ao contrário do mundão afora aí, ó, os irmãos aí em Cristo tá ficando mais velho, tá ficando cada vez mais bonito. Eu tô com 40, carinha de 32, eu acho pelo menos, né? As pessoas dizem que não, mas eu acho. Mas eu queria ler uma história com vocês e partilhar um pouco mais sobre isso. Tenho bastante tempo ainda, Dé? Vou colocar aqui para mim não me perder no tempo. Números capítulo 13, versículo 1 ao 3, eu queria que vocês abrissem aí, eu quero ler com vocês a história. Números 13, versículo 1 ao 3. A Bíblia diz assim: o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens para espiar a terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou no deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefe dos israelitas. 12 líderes. Esses 12 líderes, os espias, eles foram ver a terra. Quem eram esses 12 líderes? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó e Israel depois. Lembra que depois ele abençoa as 12 tribos? Vocês lembram? No início da Bíblia, Gênesis. E ele abençoou as 12 tribos. Então esses 12 líderes eram um líder de cada tribo. E aí o que acontece? No meio desses caras, desses 12, haviam 2 homens. Um cara chamado Josué e um outro chamado Caleb. Quem sabendo que nasceu um Caleb aí, ô Dezão? Sobrinho do meu amigo ali, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Ele mostrou a foto, garotão forte, firme. Então olha o tipo da terra que eles foram espiar. E aí está em Números 13, 23 ao 25. Então sai aqueles 12 homens para sair espiar a terra. O Senhor já tinha falado: envie homens para espiar a terra de Canaã, terra que eu dou aos israelitas. Então era uma terra que o Senhor já tinha falado: cara, eu dou. Então Números 13, versículo 23 ao 25 diz assim, ó: quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo no qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregavam o cacho pendurado em uma vara. Colheram também romãs e figos. Versículo 24. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da espionagem daquela terra. Então eles foram, imagina um cacho de uva que era carregado por 2 pessoas, atravessado numa vara. Hoje nós passamos em algumas bancas, vemos um cacho de uva um pouco maior que uma mão. Essas uvas rosé, uva Itália, gigante. Mas imagina só, põe na sua cabeça o que gerava daquela terra. Que tinha que ser 2 homens para carregar um cacho de uva. E aí o que acontece? Eles vão lá, pega a uva como prova e estão voltando e vão dar a devolutiva para Moisés da terra que eles foram espiar. Se fosse hoje, eles estavam voltando e falando: Moisés, estamos voltando com o feedback. Anota aí, versículo 23, Números 13, versículo 27 e 29.
traz a devolutiva dos espias. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins, os amalequitas que vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus que vivem na região montanhosa, os cananeus que vivem perto do mar, junto ao Jordão. Essa foi a devolutiva. Azedou para a gente. Não vai dar. Sabe por quê? Porque além desse povo todo mil grau, que é grande em guerra, que sabe guerrear, que é poderoso e forte, lá tem os descendentes de Anak. Sabe, Anak é um patriarca da tribo de uma penca de gigantes. Não vai dar para nós. Além esse povo tudo é povo de guerra. Olha o naipe do nosso povo, não dá para nossa. Esse povo é grande. E para ajudar ainda tem uns gigantes ainda para fazer toda a diferença. Como que vamos conquistar essa terra? Mas você lembra, Deus tinha falado, existia algo novo, uma palavra para eles seguirem. E aí perante toda aquela galera, perante todos, porque não era já mais só os 12, mas tinha mais um povo. Um dos caras chamado Caleb faz o povo calar perante Moisés. Ei, você conhece o Senhor, caminha com Ele. Você tem feito o povo calar para falar das grandezas de Deus. Eu não estou falando na ignorância, eu não estou falando para lacrar na internet, mas calar porque nós carregamos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que fez, o Deus que continuou fazendo e que Ele ainda fará, o Deus eterno. A Bíblia, a mensagem vai dizer que é o eterno. E muitas das vezes nós diminuímos o seu poder achando que não vai dar. Não dá. Mas lembra-se, Deus falou, já é. Se existe algo novo para a sua vida, era algo novo para a vida desses homens. Se Ele falou, já é. Números 13, versículo 30. Olha Caleb perante todo o povo e perante Moisés. Subamos. Não é assim, vamos lá para ver, não, é subamos. Subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Não pipoca, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu dizia a canção, estou cantor, hein? Estou cantor, Dezão. Mas eu não canto nada, mas eu gosto. De 12 líderes, apenas a minoria demonstrou confiança em conquistar a terra. Se nós lemos aqui, a Bíblia vai falar, e lógico que hoje nós temos todo o contexto do que acontece para frente, fala de Caleb e Josué. Mas a Bíblia em nenhum momento diz que Josué estava lá, firmão, não, vamos para cima, demorou. A Bíblia fala que Caleb vai lá e faz o povo calar e vai para cima, por aquilo que o Senhor já tinha dito. Eu entendo aqui que Josué é tipo assim, o Dezão falando e eu, Dezão, não arruma essas tretas não, cara, sou seu amigo, mas não vai dar para nossa. Josué não fala nada. Alguns historiadores acreditam que Josué era mais novo, e aí prevalecia a voz de quem era mais velho, e Caleb era mais velho nessa situação, e por isso que ele foi o porta-voz. Mas Josué em nenhum momento aqui, ele fala nada, mas a Bíblia dá moral para ele. Depois a gente vê o que acontece com Josué, o homem da travessia e tal, após Moisés ali e tudo, toda a situação, nós entendemos que, poxa, ele estava junto mesmo, mas até aqui, eu acredito que ele foi na barca de Caleb. É só um pensamento meu, gente, em nome de Jesus. Então, e aí o que acontece? Os outros, eles recuaram. O povo, além daqueles 10 homens recuaram, o povo recuou. E além deles recuarem, eles começam a inflamar todo o povo, que a terra devoraria todo mundo. Então, além de eles falar, cara, nós não estamos crendo no que o Senhor está falando, no que o Moisés nos liberou, mas eles ainda começam a inflamar o povo. Sabe quando alguém não quer e depois fica inflamando todo mundo? Não vai dar, desanima. Nós estamos com o Senhor, se nós estamos com o Senhor, nós é a maioria, gente. Eu preciso crer nisso. Senão eu vou ser engolido achando que o povo do mundo pode vai acabar com a igreja. Não vai. Pode ser que um dia nós não possamos nos reunir em templos, galpões gigantes, mas nós vamos estar nas nossas casas, porque já está aqui dentro. É tarde demais. Todos que estão aqui, eu acredito que já viu alguma coisa, já viu algo. E eu quero dizer que esse algo não é uma coisa, é alguém, é Jesus, poderoso para fazer infinitamente mais. Então eles esqueceram, cara.
da palavra que eles tinham. Não podemos esquecer das palavras que foram liberadas na nossa vida. Cara, você tem uma palavra. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Eu cansei de ouvir quando eu era mais novo, quando estava acontecendo alguma coisa, quando eu ouvia os irmãos e as irmãs da igreja da minha mãe falando: Tremembé diz que é terra que mata profeta, por causa de um catolicismo forte. Então é uma cidade que teve muita perseguição. A minha mãe conta que quando ela era criança, as pessoas passavam e jogavam pedra nas portas das igrejas. As igrejas eram com porta de vidro, então quebrava ali. Isso acontecia. Então veio uma fama: Tremembé é terra que mata profeta. Sabe, Tremembé é terra que nada dá certo. Tudo começa, fecha. Tudo que abre, fecha, sabe? Lá não vira nada. Abre comércio, fecha. O povo de lá, cabecinha assim. E muita gente vem falar isso. Puxa, Bruno, mas daí você vai para lá e eu não estou nem vendo, meus irmãos. Sabe por quê? Porque eu tenho uma palavra, minha casa tem uma palavra. E de verdade, cara, eu vou gastar minha vida nisso aí, porque nós recebemos uma palavra não de alguém, mas do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Então ainda que falem: mas quem que é aquele cara ali? É o filho da Marlene, a irmãzinha que tinha o bar, do seu Osmar, do Diego que vende bateria. Eu não estou nem vendo. É aquele cara, é Isnoia, que o Senhor pegou, moldou, e hoje nós nos tornamos pessoas de Deus. E nós vamos continuar o quê? Pregando o Evangelho. E o que vai acontecer? Cara, tem pessoas que chegar lá, vai ser curada, vai ser transformada, e isso vai, cara, ser disseminado não só na nossa cidade, mas no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, porque o Senhor está com a gente. Nós temos uma palavra, nós temos tudo. Quem tem uma palavra aqui? Vamos lá, constrói isso comigo, vamos para cima, cara. Não podemos ter medo. Muitas das vezes as circunstâncias ruins vêm querer nos atropelar, vêm querer nos jogar na lona. E eu tenho uma canção que está comigo já faz alguns meses. Toda vez que alguma coisa não dá muito certo, toda vez que falta alguma coisa, que eu fico olhando: será? Cara, ela ecoa, ela vem dentro de mim. Ela diz assim, lutamos com armas de fé. E ela diz assim, e nada irá resistir, enquanto nós adoramos. Quando vier as tribulações, nada vai rolar, nada vai parar. Sabe por quê? Porque vitorioso és, o Senhor vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome é infalível. Eu preciso crer nisso. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome é infalível. Nós precisamos crer nisso, meus irmãos. Não podemos vir aqui e ficar, sabe, venho aqui e venho e balanço o corpo, porque é assim que os poemeiros fazem. Não, nós temos que estar desesperados, nós temos que estar, sabe, com o coração, sabe. Aí o dia que eu vim, eu fiquei só assim, cara, eu tenho que ir embora em crise. Por quê? Porque não é possível, não podemos continuar caminhando de uma forma de bater cartão. Não é o nosso trabalho que eu não gosto. Às vezes nós trabalhamos que nós não gostamos, com algo que nós não gostamos, mas nós precisamos. Cara, saia daqui pensando assim, cara, hoje eu não estou com vontade de ler a Bíblia, mas eu preciso. Eu não estou com vontade de buscar o Senhor, mas eu preciso. Já não é mais o que eu quero, é porque eu preciso dEle. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Boa. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso, seu nome teu trono acima,
virão, mas é infalível. Teu trono acima está. Jesus. Aleluias, meu Deus. Vou dar uma segurada aí, né? Vamos embora tarde daqui. Jesus amado, nós te amamos. Gente, eu preciso fazer isso. Meu coração não quer buscar o Senhor, cara. Nós vamos na raça, na força, na violência, se possível. Nós colocamos a canção lá e vamos embora. Segundou, terçou, quartou, quintou, sextou. Números 14, versículo 1 ao 4, eu quero ler com vocês. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se a Moisés, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra. Por que Ele está fazendo isso, Moisés? Só para deixar cair a espada? As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros: vamos escolher um líder e voltaremos para o Egito. Olha o que aquele povo fez. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Aqui já tinha acontecido vários milagres. Eles já tinham visto o mar abrir. Eles já tinham passado por grandes coisas, pequenas coisas, muitas coisas. E eles dizem assim: vamos levantar um líder para nós voltaremos para o Egito. Quem aqui já pensou em voltar para o Egito, voltar para o mundão, depois de alguma coisa não saiu como você pensou, como você idealizou? Quando as coisas não vão bem, ou quando a luta, a briga, a treta, a guerra chega, as dificuldades chegam, não quero mais, vou voltar para o mundão, vou sair fora. Esses dias eu escutei assim: nossa, e aí, cadê o irmão tal? Ah, então, sabe o que aconteceu? Terminou o namoro. Daí ele saiu da igreja. Mas como assim? O que a igreja que Jesus tem a ver? Terminou, foi embora, vazou. Ei, o que nós carregamos? O que você carrega? Quem você carrega? Em quem nós temos crido? É o Senhor, Criador dos céus e da terra. No que eu tenho crido? Porque se eu creio nele, o que tem dentro de nós? Quem habita em nós? Quando alguém vem querer falar alguma coisa, nós temos até uma resposta pronta: maior o que habita em nós do que está no mundo. Mas e quando a treta chega de verdade mesmo? Eu não caminho sobre isso. Eu já me coloco no lugar de derrotado. Não, temos muito que aprender com a história de Josué e Caleb. Guarde uma coisa no seu coração: temos Jesus, e isso basta. Independente, temos Jesus, e isso basta. Temos Jesus ou estamos vazios? Estamos com Ele, estamos cheios ou estamos vazios, como um sepulcro caiado? Por fora lindão, por dentro só podridão. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Estamos carregando Jesus? Mateus 23, versículo 27 ao 28 fala sobre isso. Aí de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Ele está confrontando os fariseus: pois vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de
todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisias e iniquidade. Estamos caminhando com o Senhor, ou estamos caminhando como um caixão top de linha? Como um sepulcro caiado. Olha como a Bíblia, a mensagem, coloca essa passagem. E eu acho que aqui fica bem claro, e não cabe nem mais explicação sobre isso. Vocês, líderes religiosos e fariseus, vocês conhecem o Senhor, sabe? Vocês são um caso perdido, impostores. Vocês são como as lápides das sepulturas, bem feitas, grama parada e flores à volta, mas 7 palmos abaixo, o que existe são ossos podres e carne comida por vermes. Para quem olha, vocês parecem até santos, mas por baixo desse verniz bonitão, vocês são uma fraude. Se nós apenas vivemos de qualquer jeito, sabe o que o Senhor está falando? Que nós somos uma fraude. Não. Nós não podemos chegar naquele dia e falar: pô, Senhor, eu fiz um monte de coisa no teu nome. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Aqui está falando de pessoas que fez coisas em nome do Senhor. Diz que profetizou, diz que curou. Não são pessoas que não fizeram nada e viveram não, são pessoas que fizeram e quiseram dar carteirada. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Nós não podemos caminhar dessa forma. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que tudo vê. Eu fico muito em choque quando acontece alguns escândalos na igreja e a pessoa continua caminhando, vivendo como se nada tivesse acontecido. Gente, o dono desse rolê todo é o Senhor que tudo vê. Imagina só, Dezão, que nós estamos às vezes fazendo alguma coisa e tipo, nosso chefe está assim, ó. Sabe quando nós vemos as coisas, aquelas câmeras escondidas que acontecem no trabalho e tal? Gente, é para o Senhor que nós estamos trabalhando. É Ele. Não podemos nos encontrar em falta. Entregamos a nossa vida a Ele. Gente, nós não somos isso. Nós encontramos Jesus e esse encontro fez toda a diferença. Como o Abud leu aqui, Efésios 2:10, somos poema de Deus, porque somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Feitura, do original poema, aquilo que foi feito, uma obra de Deus, o Criador. É isso que nós somos. Precisamos crer na sua palavra. Mas Brunão, e quando as lutas vier, Bruno, maior é o Senhor que habita em nós. Nós temos que fazer isso na prática e não só numa frase feita. Na prática. Nós cantamos isso, nossa família espiritual canta isso. E viu em nós diamantes. Viu em nós diamantes, cara. Nós somos obra-prima de Deus. Obras-primas em tuas mãos, matéria-prima para a glória de Deus. À medida que diminuímos, o Senhor cresce, até que nada mais nos reste. Tua bondade, tua vontade prevalece. Mesmo que em nada em nós coopere, vamos vestir a tua veste. Queremos seguir o teu caminho, nos cubra com teu fogo e com teu vinho, porque nós descobrimos que ser santo é só com o Senhor, Deus, e nós queremos isso. Quem está comigo ainda aí? Mas sabe o que aconteceu? A rebeldia do povo, lá de Josué e Caleb, a rebeldia do povo gerou algo muito ruim para aquela geração. Tudo aquilo que eles reclamaram, que eles falaram: nós não queremos mais ser Moisés, nós vamos levantar um líder e vamos vazar. Essa conduta gerou algo muito ruim para aquela geração. Escuta isso, Números 14, 23 ao 24. Olha o que a Bíblia diz. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo o haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Olha o versículo 28. Diga-lhes: é tão certo como eu vivo, declara o Senhor, farei vocês exatamente o que vocês pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês.
E olha isso aqui. De 20 anos para cima. Dezão, de 20 anos para cima. Quem eram os de 20 anos para baixo? A geração que muitas das vezes nós mais velhos falamos, eles não sabem nada. Então os de 20 anos para cima vão cair como cadáver. Foram contados no recenseamento que se queixaram de mim. Então toda essa galera mais velha que queixou de mim, eles vão morrer. Nenhum de vocês entrará na terra com a mão levantada, jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem da terra que vocês rejeitaram. Sabe quem que foram os caras? Os jovens, Abud. Os jovens, que muitas das vezes nós falamos não sabe nada. Sabe os jovens que nós falamos às vezes, quem que são a referência deles? Porque eu que sou mais velho, eu vi Danduque. Eu sou mais velho, eu vi Mark Schubert. Eu vi Gregório McNutt. Quem que são referências desses jovens? Quantas pessoas falando um monte de baboseira na internet? Deixa eu falar, um sábado sim, um sábado não. Tem mais de 500 jovens, cara, na Poema em Taubaté adorando ao Senhor. Esses dias a Camila me mostrou uma entrevista, uma pesquisa, que os blogueiros estavam falando, jovens, saiam das igrejas e venham para o carnaval, porque o carnaval ele está lotado de gente mais velha. Os jovens não estão aderindo a essa cultura. Eles estão aonde já se viu influencers digitais falando, saiam das igrejas. Eles estão lá adorando ao Senhor, é a próxima geração. Com tudo que o mundo tem oferecido para eles, eles estão lá. Sabe? Nós não vamos, cara. Nós não podemos negligenciar o que nós estamos aqui. A maioria das pessoas que estão aqui não são jovens. Nós não podemos negligenciar o que o Senhor já tem nos falado. Nós temos que continuar, para quê? Para chegar algum momento, passar o bastão. Não que eles venham e engulam nós, porque nós dissemos, não, eu não quero. Nós temos que continuar indo para cima. Já tem uma geração queimando. E eles estão vindo. Sabe? Como eu disse, aqueles jovens que muitas das vezes nós falamos, os aborrecentes, sabe nada. Aí você vê, olha o tipinho, olha o tipo de roupa que usa, olha a cor do tênis, olha o cabelo, nossa, risquinho na cabeça. São esses. Nossa, tem uma galera lá, uma galera. Nós vamos ficar parados só olhando? Nós vamos ficar esperando a próxima geração vir atropelar a gente? Jamais. Jamais. Assim como um dia fizeram para nós. Nós éramos jovens dando cabeçada, 23, 24 anos, e a galera veio antes. Leandro Barreto, Henrique Prado, Mark Schubert, Danduque, vários da nossa família espiritual, elevando os vales, aplainando os montes, para que nós possamos passar. Hoje está mais fácil. Tem as lutas? Tem. Mas nos ajudaram. E hoje nós podemos pregar e falar e chegar com um peso de família espiritual, Poema, em todos os lugares que nós vamos. Não chegamos sozinho. Oi, você dá Poema? Sou. Você não chega sozinho. Você chega com uma comitiva. As pessoas quando olham para você, Poema, quando olham, você já não é mais só o Pedro, só o Ricardo, só o Vinícius, só o Andressa, você não é mais. Você é o Vinícius da Poema. Você é o André da Poema. Você é a Aline da Poema. Você já chega com o peso de uma família. E nós temos que levar isso muito a sério. Chega de ficar só avistando de longe. Assim como eles fizeram, ficar só avistando de longe. E vamos para cima do quê? Da visão. E tomar posse do quê? Do que o Senhor já falou para a gente. Mas e quando os jovens crescerem? Nós só vamos passar o bastão. Se precisar ajudar a baixar mais monte, elevar mais vale, nós vamos fazendo para que eles venham. Para quê? Que eles vá mais longe. A Débora, minha filha, o Samuel, a Rebeca, eles têm que ir mais longe do que a gente. Porque assim como lá atrás eles facilitaram para nós, cara, nós vamos continuar facilitando para que a mensagem seja pregada.
até os confins da terra, amém? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Independente se a terra está cheia de guerreiro e gigante, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas fique atento, esse posso todas as coisas me fortalece não é dos funkeiros, não é do MC Oruan, não é todo que me fortalece do Neymar. Posso todas as coisas que me fortalece de tudo, sabe, que nós temos visto por aí. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, é de que Paulo escreve em Filipenses 4, do 9 ao 13. Olha o que a Bíblia diz: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Ponham em prática tudo que você aprendeu, tudo que vocês ouviram, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram seu interesse por mim, e de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Versículo 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu sei o que é ter e o que não ter. Eu sei quando está numa vida boa e quando não está. Mas independente de tudo isso, tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso naquele que me fortalece por causa de coisas. Eu posso enfrentar qualquer situação, porque eu sei quem eu tenho crido. Eu sei quem que me fortalece dia após dia. É aqui, é nesse lugar que nós temos que estar. Para quando o Senhor entregar a palavra, ou se já entregou, como que vamos conquistar? Como que vamos colocar a mão, os pés nesse espaço territorial? Crendo na palavra, crendo que Ele nos fortalece dia após dia. E aqui eu quero ler Josué 14, versículo 6 ao 10. Nós estamos indo para o final disso aqui. Moisés já havia morrido há algum tempo, e quem estava à frente era Josué. Sabe, aqui as muralhas já tinham caído. Se vocês não sabem dessa passagem, mas a musiquinha você pode lembrar. Vem com Josué lutar em Jericó, papá, Jericó, tá. Sabe quem que eram aqueles caras que foram circuncidados? Eram os jovens. Porque todo o povo morreu no deserto. A Bíblia diz que os 10 líderes morreram por pragas. E todo o outro povo, acima de 20 anos, que murmuraram e quiseram voltar para o Egito, levantando um líder, morreram no deserto. Mas os abaixo de 20 anos, os jovens, continuaram a sua jornada. E a Bíblia diz que antes de cair o muro e eles tomarem a cidade, eles são circuncidados. E eu acredito que o muro não cai para dentro, senão ia destruir a cidade, nem cai para fora, senão ia matar todo aquele povo. Eu acredito que o muro ele entra na terra. E são esses jovens que muitas das vezes nós olhamos jovens e não damos nada. São os jovens que crescem, e é eles que estão de frente agora. Precisamos crer nessa próxima geração e derramar tudo que nós temos, tudo que nós já aprendemos. Olhar para eles e falar, cara, vamos, vale a pena servir Jesus. Como nós temos caminhado, meus irmãos, ao ponto dos jovens olhar para nós e falar, cara, vale a pena, cara, olha a vida dos meus irmãos, olha lá, como nós temos caminhado, o que nós temos derramado na vida daquele que está chegando, na vida dos jovens sem esperança, do nosso trabalho, da nossa faculdade, da nossa rua, da nossa família. O que nós temos levado? Só uma religião? Cara, o mundo já está cheio de evangélico chato. E a Bíblia não fala que nós somos evangélicos. Sabe o que nós somos? Sacerdócio real, povo de Deus, nação santa. Nós somos filhos de Deus, cara. O Senhor que fez os céus e a terra, o Todo-Poderoso. As pessoas precisam chegar perto da gente, cara, e receber um toque desse Deus bondoso e amoroso. Não uma fala religiosa. Nós precisamos nos entregar cada vez mais, amando uns aos outros.
Bíblia fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo. Nós precisamos amar o próximo. É mandamento do Senhor. Em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia vai falar, Josué 14, versículo 6 ao 10. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, e lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve vivo como prometeu. Faz 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. O cara Caleb vai se encontrar com Josué 45 anos depois. E olha o que ele diz no versículo 11: ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora vigor para ir à guerra como eu tinha naquela época. Os anos se passaram. Os anos já tinham se passado e ele fala: cara, eu ainda tenho um vigor. Eu não sei quanto tempo o Senhor já falou para você algo. Faz 6 meses que Ele falou para você e você já está desacreditando dele. Faz 1 ano que Ele falou algo para você e você já está desacreditando dele. 2 anos, fazia 45 anos. E sabe o que Caleb diz? Eu estou com o mesmo vigor, ou seja, eu estou com a mesma fé. Se precisar ir trabalhar e batalhar com aquele povo de guerra, com aqueles gigantes, eu vou para cima. Gente, deixa eu falar para você. A minha mãe orou por 10, 12, 13, 15 anos, cara, para mim poder ser liberto da droga. E ela falava para mim: filho, eu coloquei o seu nome, Bruno Daniel, e seu nome não é Daniel por um acaso. Cara, eu nunca vi a minha mãe, cara, esmorecer ou perder a fé, enquanto estava afundado no crack, uma vida toda zoada e bagunçada. Ela olhava: filho, seu nome não é Daniel por um acaso, eu ainda vou ver você anunciando a mensagem do Evangelho. Gente, é sobre isso que nós estamos falando. Quem você crê? Se Deus falou para minha mãe que eu ia ser um cara de Deus, ela nunca arredou o pé. Chegava sujo, fedido, machucado: vem, filho, eu vou te dar um banho. No outro dia falava um monte, xingava naquele primeiro contato, mandando palavras de vida, sabe, não tinha palavras de maldição. Eu nunca ouvi uma palavra da minha mãe, cara, de maldição da minha vida, sabe, você não presta, não sei o que. Meu pai era um pouco ao contrário, mas a minha mãe, cara, com amor, porque ela sabia quem ela cria, ela sabia do Deus Todo-Poderoso. Deus tinha dado uma palavra para ela e ela caminhou. Ela tem 70 anos. Esses dias ela quase, cara, foi ter com Jesus. E eu falei: mãe, a senhora não pode ir agora. A Poema Tremembé está nascendo e eu quero que a senhora esteja na primeira fila. Eu quero que a senhora esteja, a Débora, a irmã Lucila. Eu quero estar todas as irmãs, pai, que eu sei que orou pela minha vida e estavam lá no círculo de oração. Eu quero que a senhora esteja lá para a senhora ver. E ela olha para mim assim: filho, fica tranquilo, que se Deus me levar, eu estou tranquila, porque eu já vi pelos olhos da fé. É assim que nós temos que caminhar, meus irmãos. Não interessa o que falaram, não interessa como é que está o caos do mundo. Se o Senhor falou, já é. Eu ainda estou tão forte, diz Caleb. 45 anos depois eu tenho vigor para ir à guerra, como eu tinha naquela época. Os anos se passaram, pode ser que a sua vida não está legal. Pode ser que sua vida está, sei lá, não está tão da hora assim, ou pode ser que está. Cara, não deixe a palavra do Senhor. Cara, se Ele falou para você, por favor, continue. A pergunta que eu faço para vocês, independente dos anos se passarem, e se Deus fez na sua vida aquilo que você tinha no coração, ou se não aconteceu nada, você continua queimando de amor por Ele, por quem Ele é? A pergunta que nós temos que fazer para nós todo dia, quando chega a segunda-feira e não tem as luzes, não tem os instrumentos, não tem pessoas às vezes: Senhor, eu continuo queimando pelo Senhor? Eu continuo queimando por Ele?
Sabe, não é porque aquilo que Ele pode nos dar, mas é por quem Ele é. Quem é o Senhor? Você continua com a mesma força e vigor, meu irmão? Naquele dia que você entregou sua vida para Jesus? São perguntas que nós temos que fazer para nós. Falar assim: eu não estou, eu preciso voltar para esse lugar. Senão eu vou ser tragado por as coisas desse mundo que são passageiras. E nós estamos falando do eterno. É o eterno, Deus Todo-Poderoso. Não podemos continuar do mesmo jeito. Você não pode continuar do mesmo jeito depois de um encontro com Jesus. A Bíblia é repleta de situações. Eu era cego, agora eu vejo. A Bíblia fala: um paralítico desceu o teto. E aí, cara, perante todo mundo, cara, ele sai com a sua maca andando. A Bíblia fala, cara, de pessoas descriminalizadas. Um dia João Batista está preso e ele falou: vai lá olhar se ele era o Jesus que havia de vir, se ele era aquele cara mesmo. E os caras vão perguntar para Jesus. Jesus sabe que Jesus fala para eles: fala lá que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Eu não sei se você sabe, mas se você pesquisar mais a fundo, sabe por que os pobres eram anunciados o reino de Deus? Porque eles não tinham nada para ofertar, eles não poderiam entrar no templo, eles não tinham nem uma pombinha para poder dar, para poder ouvir uma migalha do Senhor. Mas agora, com a vinda de Jesus, com o amor dele, as pessoas estavam sendo tocadas, ouvindo a palavra de salvação, se reconciliando com o Senhor. Vamos ficar de pé, parecer que está acabando. Você continua com a mesma força e vigor? Se você não continua essa noite, se reconcilie com o Senhor, fale com Ele aí no seu lugar, em nome de Jesus. 45 anos depois, Caleb se lembra dos dias em que espiaram a terra, e ele lembra da promessa de Deus. Ele queimava e ele tinha convicção que o Senhor o conservou com vida para entrar naquela terra. Se você está vivo hoje, o Senhor te conservou até aqui para cumprir a palavra que Ele já liberou na sua vida. Ele se sentia como um jovem devido à confiança que ele tinha no Senhor. Que possamos confiar no Senhor. Josué 14, versículo 12. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Naquela época você soube que os anaquins lá viviam em cidades grandiosas e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele me prometeu. Ei, Josué, se ainda tiver trabalho, 45 anos depois, eu vou para cima. Primeiro você começa, meu irmão, e tenha fé e creia que depois melhora. Brunão, mas como assim? No começo era ele mais 11 e agora ele está sozinho. Saiba que você e Deus é maioria. Ele não estava sozinho, ele estava ele e o Senhor que fez os céus e a terra. Versículo 13 e 15 dessa passagem. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos anaquins. Por fim, a terra teve descanso da guerra, ou seja, um homem posicionado, com os olhos no Senhor, envolvido até a tampa, fez parte de paz naquela terra. Cara, você, cara, com o Senhor, em nome de Jesus, cara, tem que ser um homem de paz. Aqui falava de uma terra de gigantes, uma terra de guerra. A terra teve paz. Cara, na nossa casa tem que ter paz. Se não tem, em nome de Jesus. Cara, eu quero orar no final aqui com vocês, para que haja paz na casa de vocês, no relacionamento de vocês, no trabalho de vocês, em nome de Jesus. E se precisar, cara, ir por baixo, Bruno, mas não fui eu que fiz algo, em nome de Jesus. Você tem o Senhor. O mais espiritual morre primeiro. Se você já entendeu, nós precisamos continuar em nome de Jesus. Independente de como terminar, termine com o Senhor. No meio de tudo isso, é melhor você terminar com o Senhor. A palavra tem sido pregada, e eu quero, em nome de Jesus, orar com vocês. Se existe algum problema, se tem algo que tem parado você nessa noite, é hoje.
Não é amanhã, não é depois. Depois eu converso. Não, é hoje. Se precisa reconciliar, se precisa se organizar, se precisa se reconciliar com o Senhor, é hoje, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Nós oramos, Pai, e que o Senhor venha, Pai. Nós queremos o Senhor, Deus. Continue, Pai, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer. Continua fazendo, Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer no interior, Pai. É de dentro para fora, Pai. A Tua palavra é viva, Pai. E nós cremos nisso. Pai, se tem uma terra que o Senhor já falou para nós, que o Senhor já nos deu, Pai, que nós possamos caminhar em direção a isso, não com medo de gigantes, nem com medo de homens de guerra, porque nós estamos com o Senhor nos exércitos, Pai. Tu és invencível, Pai. Em nome de Jesus, que pessoas venham se levantar para entregar, Senhor, tudo ao Senhor. Tudo ao Senhor, não é uma coisinha, não é algo, mas é tudo. E esse tudo é a nossa vida, é o nosso coração. Senhor, faça mais uma vez o nosso meio. Nós cremos que o Senhor pode, Pai, e nós iremos andar sobre as águas, porque nós somos bons, porque nós temos uma família espiritual incrível. Não, porque o Senhor está com a gente, e a Tua palavra está conosco, Pai, e o Senhor é vencedor, Pai, e nós iremos, Pai, juntos, como família, em nome de Jesus, Pai. Só vem, Deus, porque nós vamos. Eu ando sobre as águas.